Introduzindo Light Novels. Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio de Introduzindo Light Novels. Como eu já expliquei 2 vezes o que é uma Light Novel, e eu espero que você tenha visto os vídeos anteriores, desta vez eu irei saltar a explicação mais detalhada e vamos falar direto sobre a obra que venho lhes trazer neste vídeo. Porém, caso você não tenha visto os vídeos anteriores, os links estarão disponíveis na descrição do vídeo e também nos cards aqui em cima. Antes de começarmos, eu já li essa light novel completa, mas como o objetivo do vídeo é apenas a introdução à obra, eu não farei um review aprofundado. Mas é importante dizer que o anime dessa obra ainda não estreou, com sua estreia agendada agora em abril de 2024. Sendo assim, a trilha sonora deste vídeo será composta de músicas com licença para uso livre que eu encontrei na internet, diferente dos vídeos anteriores cujos se aproveitaram da trilha sonora oficial de seus respectivos animes. Capítulo 3 Unnamed Memory, em tradução livre, Memória Sem Nome. A sinopse. Nas terras selvagens existe uma torre do mais fraco azul celeste. A estrada adornada apenas por um pouco de grama. Nestas terras não clamadas por reino algum, é onde vive uma bruxa. Após os deuses fugirem do mundo, a Era das Trevas chegou. Durante esta era de guerras e traições, algumas nações puderam prosperar às custas da queda de outras. Após 700 anos de conflitos, essa era chegara a um fim e a paz floresceu. Porém, uma nova calamidade em seu lugar se ergueu. 5 mulheres ocultas nas sombras da história, de acordo com as lendas, cada uma possuindo poder suficiente para fazer uma nação desaparecer meramente de uma noite para outra, sem deixar vestígios de que um dia existira. A bruxa da floresta proibida. A bruxa da água. A bruxa que não pode ser invocada. A bruxa do silêncio. E por último, a bruxa da lua azul celeste. Essa nova era se tornou conhecida como a Era das Bruxas. Estamos no atual ano 526 do calendário do reino de Farzas. Oscar é o jovem príncipe da coroa e filho único do rei, porém ele guarda um segredo de nível nacional. Quando ele tinha 5 anos de idade, uma das temidas bruxas o amaldiçoara. Ao rei de Farzas, dissera a bruxa do silêncio: nunca mais você terá filhos, tampouco terá esse seu filho. O sangue de sua família romperá um buraco no estômago de uma mulher. A família real de Farzas morrerá com você. Durante os anos que se passaram, esse segredo foi bem guardado pela família real, e quando Oscar teve idade para compreender a gravidade da situação em que se encontrava, procurou se afastar de qualquer pretendente à esposa enquanto busca uma cura para sua maldição. Procurou dentre os melhores magos do reino e dos reinos vizinhos, porém nenhum foi capaz de quebrar a maldição de uma bruxa. Foi então que Oscar ouviu a lenda sobre a bruxa da lua azul celeste. Sua torre fica próxima do reino de Farzas, e rumores apontam que ela é a mais poderosa das 5 bruxas, e ela atenderá ao desejo de qualquer um que for capaz de escalar sua torre, vencendo os desafios que ela impôs. Porém, ao mesmo tempo, não há relatos de pessoas que voltaram vivas de lá, e tampouco há notícias de que ela tenha saído de sua torre nos últimos 100 anos. Se houver alguém capaz de quebrar a maldição de uma bruxa, essa pessoa possivelmente será outra bruxa. Os protagonistas da história. Oscar, o príncipe da coroa do reino de Farzas. Oscar é um excelente espadachim e é o atual portador da espada conhecida como a Caixa. Passada de geração em geração pela família real de Farzas, dizem que ela é uma relíquia única que pré-data a Era das Bruxas, sendo um dos motivos de Farzas ser uma das maiores potências militares entre os reinos. Ninguém sabe como ela foi construída ou que material foi usado em sua composição, porém a mesma é conhecida como a Assassina de Magos.
a única espada no mundo capaz de anular completamente qualquer magia. Oscar e seu pai foram amaldiçoados pela temida Bruxa do Silêncio, para que não pudessem gerar herdeiros, sendo que suas sementes matariam a qualquer mulher que eles germinarem com seus frutos. Lazar, o amigo de infância de Oscar que virou seu atendente real. Ele não possui o incrível talento e habilidades de combate que Oscar possui, então ele considera que Oscar está sempre o colocando em terríveis enrascadas. Apesar de reclamar sempre, ele nunca abandona seu senhor e o segue lealmente para qualquer lugar que seja necessário. Aos, um dos oficiais militares do reino de Farsas, o mais capacitado e também o parceiro de treino do príncipe. A Bruxa da Lua Azul Celeste, popularmente considerada a bruxa mais poderosa dentre as únicas 5 que existem no mundo. Nada se sabe sobre ela, além de que ela hoje vive isolada no topo da torre nas Terras Selvagens. Rumores apontam que ela atenderá ao desejo de quem quer que seja capaz de escalar até o topo de sua torre, superando os desafios impostos por ela, mesmo que não tenha notícias de que alguém foi capaz de voltar vivo de lá. Tendo tentado todas as possíveis soluções e com intenção de ser curado de sua maldição, que ameaça o futuro da família real de Farsas, Oscar leva seu fiel escudeiro Lazar consigo para desafiar a torre. É superando esses desafios que somos introduzidos à tão falada bruxa. É um prazer conhecê-lo. Meu nome é Tinasha, embora não há muitas pessoas que me chamem pelo meu nome. Sua aparência juvenil, de alguém que acabara de fazer 16 ou 17 anos, desafia a lógica que se esperaria de alguém com séculos de existência. Seus longos cabelos escuros e seus profundos olhos lembram um céu noturno sem estrelas. Oscar lhe pergunta se ela está usando magia para manipular sua aparência física. Ela responde que ele está sendo rude com ela, pois é tudo natural. Sim, ela viveu várias vidas humanas, porém o crescimento de seu corpo foi congelado no tempo desde que ela se tornara uma bruxa. Então, agora é a sua vez de falar, não acha? Você é o primeiro a chegar tão longe completamente sozinho. Você deve me dizer o seu nome. Peço desculpas. Eu sou Oscar Liette Increatus Los Farsas. A ambientação. Nesta obra, não estamos em nosso próprio mundo. Estamos em um mundo próprio com sua própria história e desenvolvimento. Apenas na sinopse já podemos citar que houveram ao menos 3 eras neste mundo. A Era dos Deuses, a Era das Trevas, e estamos atualmente na Era das Bruxas. Existem vários reinos que fazem fronteira com Farsas, alguns aliados e outros hostis, porém uma das fronteiras de Farsas é a área onde fica localizada a Torre da Bruxa da Lua Azul Celeste. Dizem que há muito tempo atrás existia ali um poderoso aliado de Farsas, o reino mágico de Tuldar. Dizem que ele desapareceu no início da Era das Bruxas. A única estrutura que permanece erguida no local além das ruínas é a Torre da Bruxa. Os conflitos da obra. O principal e misterioso conflito da obra é: por que a Bruxa do Silêncio amaldiçoou a família real de Farsas? Após realizar uma análise na maldição em Oscar, Tinasha conclui que nem mesmo ela é capaz de quebrar a maldição. Porém, ela também constata que isso não se trata exatamente de uma maldição. É uma bênção, tão complexa e poderosa que é difícil de desfazê-la. Afinal, Tinasha nos explica que no campo de maldições, a Bruxa do Silêncio é a maior criadora delas dentre as 5 bruxas. Apesar de Tinasha afirmar ser a mais poderosa, isso se diz respeito apenas à sua proeza em combate mágico. A bênção da bruxa consiste em fornecer uma proteção tão poderosa à criança sendo gerada na barriga da mãe que acabaria causando a morte de qualquer mulher que não tenha poder mágico suficiente para aguentar a energia. Tinasha oferece a Oscar a possibilidade de encontrar alguém capaz de suportar gerar seu filho, para que ele não precise se preocupar com a sucessão do trono. Oscar imediatamente olha para Tinasha com um olhar significativo. Tinasha rejeita fortemente a ideia de ser a portadora de seu herdeiro. Ela diz que trabalhará em pesquisar como quebrar sua maldição.
mas que não descarta a possibilidade de encontrar uma mulher que possa gerar o filho dele. Oscar então clama seu desejo. Ele pede que Tinasha case-se com ele. Tinasha novamente o rejeitou, dizendo que ele pode pedir qualquer coisa por ter vencido o desafio da torre, mas que ela não pode se casar com ele. Terá de ser outro desejo. Tinasha então fecha um contrato com Oscar. Ela passará 1 ano no Reino de Farsas como sua protetora, enquanto pesquisará formas de solucionar a sua maldição, ou encontrar alguém capaz, com poder mágico suficiente que possa ser a geradora de seu herdeiro. Com 1 ano de oportunidades para convencer Tinasha a se casar com ele, Oscar fica satisfeito com essa proposta, e um potencial romance entre príncipe e bruxa se inicia, ou pelo menos assim Oscar conclui seus pensamentos no assunto. Para que ninguém a tema, Tinasha decide restringir seus poderes portando um anel redutor de poder, um em cada um de seus 10 dedos. Tinasha é então apresentada a Lazar, que esperava por Oscar do lado de fora da torre como a aprendiz da bruxa. Assim, ela também é apresentada ao reino. Uma jovem aprendiz talentosa que irá estudar e trabalhar como uma das magas da corte sob ordens da bruxa da lua azul celeste. Durante este ano vindouro, novos mistérios surgirão para serem solucionados. Casos estranhos, pessoas sendo sequestradas, conflitos políticos com outros reinos e problemas de um passado distante. Hoje, a obra é publicada pela editora americana EM Press. Infelizmente, ela não tem uma editora brasileira. A obra tem seu anime marcado para estrear agora no mês de abril de 2024. A série consiste de 6 volumes ao todo. Embora Unnamed Memory tenha finalizado com esse número, a autora demonstrou o interesse de escrever mais histórias dentro do mesmo universo, incluindo de pessoas do nosso mundo indo parar neste mundo fantástico, ou seja, um isekai dentro de um mundo de fantasia já pré-estabelecido. Importante salientar que até mesmo Tapei Nagatsuki, também conhecido como Nezumi Neko, o autor de Re:Zero em pessoa, elogiou Unnamed Memory, dizendo quão apaixonado ficou na leitura da obra de Koji Furumiya. Ele também teve a oportunidade de escrever uma história curta no último livro como um adicional. Enfim, eu espero que você tenha curtido mais essa introdução a uma light novel. Eu pretendo assistir ao anime quando ele estrear. Espero que adaptem todos os 6 livros em um anime de 24 episódios. Mesmo o anime estando às portas de ser estreado, ainda não temos informação de quantos episódios terá ao todo. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.